Você sabia que existem livros que foram retirados da Bíblia e que trazem histórias e ensinamentos que poderiam mudar a forma como entendemos a fé? E se eu te dissesse que alguns desses textos falam sobre anjos caídos, segredos de Jesus e até mesmo descrições detalhadas do inferno? Por que esses livros foram deixados de fora? Quem decidiu isso? E o mais importante, o que eles revelam que não querem que você saiba? A Bíblia, como conhecemos hoje, passou por um longo processo de formação. Durante séculos, diversos concílios religiosos decidiram quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam excluídos. Mas será que todos esses livros eram realmente menos importantes? Ou havia algo neles que poderia desafiar certas doutrinas estabelecidas? Muitos desses escritos ainda existem e são conhecidos como apócrifos ou pseudepígrafos, mas foram banidos das versões oficiais das Escrituras. Entre eles, temos o livro de Enoque, que fala sobre anjos caídos e gigantes na terra. O Evangelho de Tomé, que contém palavras atribuídas a Jesus, mas com uma visão bem diferente daquela que conhecemos. E o Apocalipse de Pedro, que descreve o céu e o inferno com detalhes assustadores. Mas esses são apenas alguns exemplos. Há muitos outros que foram considerados perigosos ou heréticos e, por isso, deixados de fora. Agora, a grande questão. Se esses livros foram excluídos, o que isso significa para a nossa fé? Será que eles trazem informações valiosas que poderiam aprofundar nossa compreensão da Bíblia? Ou será que foram retirados porque continham algo que não deveria ser revelado? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesses textos ocultos e entender o que eles dizem, por que foram excluídos e quais segredos eles podem esconder. Prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar sua visão sobre a Bíblia para sempre. Antes de começarmos, já deixa o like para fortalecer o canal e comenta aí. Você acha que esses livros deveriam estar na Bíblia? Quero saber sua opinião. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao primeiro mistério. O que são, afinal, os livros perdidos da Bíblia? Agora me avisa se gostou da introdução ou se quer algum ajuste antes de eu seguir para o próximo tópico. Os chamados livros perdidos da Bíblia são escritos antigos que não foram incluídos no cânon oficial das Escrituras. Esses textos, também chamados de apócrifos ou pseudepígrafos, abordam temas como visões proféticas, ensinamentos ocultos e até relatos surpreendentes sobre figuras bíblicas conhecidas. Alguns desses livros eram amplamente lidos nos tempos antigos, mas foram excluídos por motivos teológicos e políticos. Entre eles, destacam-se o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé e o Apocalipse de Pedro. Mas por que esses textos foram rejeitados? O que eles contêm que pode mudar nossa visão da fé? Descubra agora! O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes já descobertos. Ele fala sobre os vigilantes, anjos caídos que desceram à terra e tiveram filhos com mulheres humanas, criando os Néfilim, gigantes mencionados em Gênesis. Esse livro descreve como esses anjos ensinaram segredos proibidos à humanidade e foram punidos por Deus. O livro de Enoque foi amplamente aceito nos tempos antigos, mas depois foi excluído do cânon bíblico. Alguns acreditam que ele foi removido por revelar verdades desconfortáveis sobre o mundo espiritual. Mas qual é o verdadeiro motivo por trás dessa exclusão? O Evangelho de Tomé é um dos textos mais polêmicos já encontrados. Ele contém 114 ensinamentos atribuídos a Jesus, mas, diferentemente dos evangelhos canônicos, ele não narra milagres ou eventos de sua vida. Em vez disso, traz frases enigmáticas que sugerem um conhecimento oculto. Alguns estudiosos acreditam que esse evangelho foi excluído, porque enfatiza um caminho mais individual para Deus, sem a necessidade de uma estrutura religiosa.
Outros afirmam que ele foi rejeitado por não estar alinhado com a teologia oficial da Igreja. Mas será que essas palavras realmente vieram de Jesus? O livro dos Jubileus reconta histórias de Gênesis e Êxodo, mas com detalhes inéditos. Ele fala sobre um calendário de 364 dias dado por Deus, diferente do calendário judaico tradicional. Esse livro também explica a origem dos anjos e dos demônios, além de trazer profecias sobre o futuro de Israel. Muitos estudiosos acreditam que ele foi excluído porque contradizia tradições judaicas estabelecidas. No entanto, comunidades como os essênios de Qumran o consideravam sagrado. Será que esse livro contém verdades esquecidas sobre o plano divino? O que ele pode nos ensinar sobre o passado e o futuro? O Apocalipse de Pedro traz uma descrição assustadora do inferno e do paraíso. Nele, Pedro recebe uma visão detalhada das torturas que aguardam os pecadores e das recompensas dos justos. Esse livro influenciou a forma como o cristianismo entende o julgamento final. No entanto, foi considerado controverso por sua ênfase no sofrimento dos condenados. Algumas partes se assemelham à Divina Comédia, de Dante, escrita séculos depois. A Igreja decidiu não incluí-lo na Bíblia, mas ele permaneceu influente. Será que esse livro revela verdades que foram escondidas sobre a vida após a morte? O livro da Sabedoria de Salomão traz ensinamentos sobre justiça, imortalidade da alma e sabedoria divina. Ele mistura filosofia grega com a tradição judaica, defendendo que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Esse livro foi aceito por algumas igrejas, como a católica, mas rejeitado por outras. Muitos acreditam que ele foi excluído do cânon protestante por sua visão sobre a vida após a morte e o destino dos ímpios. Será que as palavras de Salomão foram ignoradas injustamente? O que esse livro pode nos ensinar sobre como viver com mais sabedoria hoje? A exclusão dos livros perdidos da Bíblia aconteceu ao longo dos séculos. O Concílio de Nicéia, 325 d.C., e outros concílios posteriores ajudaram a definir o que deveria ou não estar na Bíblia. Muitos textos foram considerados heréticos, místicos ou contraditórios em relação aos livros aceitos. Algumas decisões foram motivadas por questões políticas e teológicas, para manter a doutrina unificada. No entanto, esses textos continuaram circulando entre estudiosos e comunidades cristãs. Será que a exclusão desses livros foi uma decisão justa? Ou será que perdemos ensinamentos valiosos que poderiam transformar nossa fé? Mesmo fora da Bíblia, esses livros trazem ensinamentos profundos sobre fé, espiritualidade e mistérios divinos. Eles nos mostram diferentes perspectivas sobre Deus, o destino da humanidade e a vida após a morte. Muitos desses textos reforçam a importância da busca pela sabedoria e da conexão direta com o Criador. Ler essas obras nos ajuda a entender melhor a história do cristianismo e a refletir sobre o que realmente importa na caminhada espiritual. Afinal, será que devemos apenas aceitar o que foi escolhido para nós ou buscar um entendimento mais amplo da palavra de Deus? Os livros perdidos da Bíblia continuam gerando debates e curiosidade. Eles nos fazem refletir sobre a história da fé e as decisões que moldaram o cristianismo. Apesar de terem sido excluídos do cânon oficial, eles carregam ensinamentos valiosos que podem aprofundar nossa compreensão sobre Deus. Se queremos crescer espiritualmente, é essencial questionar, estudar e buscar a verdade. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que esses livros deveriam estar na Bíblia? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis.